A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não cansa de passar vergonha e dessa vez não foi diferente. Ela foi em suas redes sociais criticar a presidente da CCJ, Carolina de Toni, e ainda disse que Bolsonaro é culpado pelas queimadas no Brasil. Em uma fala absurda. Motivo para politizar e não devia nem estar discutindo esse assunto, porque a responsabilidade que nós estamos vivendo hoje foi do governo da extrema-direita. Vamos lembrar aqui o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro entrou falando contra a questão ambiental. Ele dizia, tinha um ministro do meio ambiente que dizia que tinha que liberar a boiada, deixar passar tudo, flexibilizar a legislação. Eles enfraqueceram o IBAMA, fecharam o ICMBio, enfraqueceram o INPE. Ele se vangloriou de não fazer concurso público para o pessoal do IBAMA. Tem registro disso, tem ele falando essa situação. Teve apoio aí de um monte de agricultores atrasados que fizeram um dia da queimada em 2019, acho que vocês lembram disso, para dar apoio às medidas contra o meio ambiente que o Bolsonaro estava tomando. Enfim, e fizeram um 7 de setembro em que uma das chamadas agora final era o país vai pegar fogo. Então, é gente que não tem compromisso com a questão ambiental. O país foi desaparelhado de tudo que tinha. Vamos lembrar aqui que no último governo da presidenta Dilma, nós tínhamos a menor taxa de desmatamento da Amazônia. Nós conseguimos reduzir, as Forças Armadas estavam mobilizadas, o IBAMA estava estruturado, tinha ICMBio, quer dizer, tinha ações. Depois veio Temer, veio o Bolsonaro e nós sabemos o que aconteceu. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui é o óbvio, o que ele dizia, que ele não tinha compromisso nenhum com essa questão ambiental. E nós pegamos o país totalmente desestruturado. Aliás, fizemos agora um concurso público também para o IBAMA, também para os órgãos de fiscalização ambiental, que foi muito importante, mas você não reestrutura algo em tão curto espaço de tempo. Eu acho que tem muitos esforços do governo federal nesse sentido e a gente já conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia. Mas não foi só isso não. Luiz Inácio Lula da Silva do PT ainda teve coragem de atribuir o 7 de setembro sem citar Malafaia, falando que o culpado das queimadas é ele. Olhem isso. A gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. Que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra vamos botar fogo no Brasil ou o Brasil vai pegar fogo. Brigadistas e bombeiros lutam para combater 108 incêndios em todo o país, enquanto outros 106 focos queimam sem nenhum tipo de intervenção, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. O Brasil enfrenta a pior seca em 75 anos. Que especialistas atribuem às mudanças climáticas. O governo estima que 18 milhões de hectares de florestas foram devastados pelo fogo, uma área semelhante à do Uruguai. E após essas falas absurdas desses esquerdistas, é lógico, né? Carolina de Toni não ia deixar barato, ia esculachar com Gleisi Hoffmann e Lula. Olhem o que a presidente da CCJ acabou de falar. Gleisi Hoffmann postou que na semana passada, em vez da CCJ votar algo sobre as queimadas, a gente pautou a anistia do pessoal do dia 8 de janeiro. E que aí a gente não pode se queixar que o Flávio Dino autorizou o governo a agir. Aqui, Gleisi Hoffmann. Eu quero só mandar um recadinho para Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, que quem é a autoridade que deve agir é presidente Lula. Ele já tem uma autorização, ele já é o presidente da República, ele já tem uma ministra sumida, Marina Cinzas, que não está fazendo nada. Ele não precisaria da autorização do Supremo Tribunal Federal. Acontece que o Lula está fazendo ao contrário do que deveria fazer. Em 2023 a 2024, o IBAMA previu 120 milhões para combater as queimadas. O Lula cortou esse orçamento pela metade, enviou a proposta para o Congresso Nacional dilapidada. E aí não pode agora reclamar que não tem dinheiro para cuidar das queimadas. Aliás, o Lula não está fazendo absolutamente nada. O que eles fazem é só tentar culpar o Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro já faz quase 2 anos que saiu do poder. A caneta está com vocês. Façam alguma coisa. Parem de passar vergonha. É a pior queimada das últimas 3 décadas e vocês não fazem nada e só querem arranjar culpado. Ninguém acredita mais em vocês. Já está ficando feio. E aí a Marina vem, que é uma ministra que nem sabe a Constituição, né? E diz que
quer confiscar terras onde os incêndios foram criminosos. Primeiro que o confisco de terras no Brasil é proibido, é inconstitucional, ou seja, a ministra não sabe nem a Constituição. Aliás, novamente, a propriedade privada é relativizada nesse desgoverno. Parem de gastar, parem de querer roubar dinheiro do povo através dos impostos excessivos, parem de viajar, gastar dinheiro do povo brasileiro e invistam em combater as queimadas. Só 1.400 brigadistas não é suficiente. Bora agir e parar de achar culpado. Vocês só passam vergonha, só fazem o Brasil passar vergonha. Vamos agir, tá bom, pessoal? Fica aqui o recado. A CCJ sempre pauta coisas importantes, só que não tá no nosso poder. Quem cumpre isso é o Executivo. Não se eximam das suas responsabilidades. Bora acabar com as queimadas do Brasil. Mas o que tem acontecido é a incompetência e a militância excessiva que faz com que vocês nem saibam trabalhar para solucionar o problema. Então vamos resolver o problema e parem de blá 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 e deixar culpados, que tá ficando feio e ninguém mais acredita em vocês. E após essa lavada de cara da presidente da CCJ, ele também, Ricardo Salles, que foi citado por Gleisi Hoffmann, ela disse que ele é o culpado também, porque disse que passou uma boiada, sem citar o nome de Ricardo Salles. Pois bem, ele resolveu se manifestar e em uma entrevista à CNN ele disse quem é o culpado das queimadas e foi enfático em dizer: a culpa foi sua? É claro que não, né? Nós estamos vendo hoje uma situação pior, inclusive, do que nós enfrentamos em 2020. Mas, diferentemente do que se dizia em 2020, todos os analistas, muitos acadêmicos, gente que até sempre teve uma certa respeitabilidade, dizia: a culpa é do governo, o governo é o culpado. Agora não, essas mesmas pessoas dizem: não, a culpa não é do governo, a culpa é da mudança climática, o governo não tem culpa, o governo é vítima. Quer dizer, veja como a falta de parâmetro, a falta de credibilidade descredibiliza, né, fragiliza justamente essas pessoas. Eu diria o seguinte: embora as queimadas hoje sejam muito maiores do que no nosso ano de 2020, e digo mais, a resposta governamental hoje, embora as queimadas sejam maiores, a resposta governamental é muito mais tímida do que aquela que nós demos em 2020. A única coisa que é menor hoje são as críticas. Muito bem. Para não ser leviano, como aqueles que nos atacaram em 2020, é preciso dizer o seguinte: tem fatores que estão fora do controle governamental, mas não deste governo, de qualquer governo, do governo do presidente Bolsonaro e dos anteriores, que são as questões relativas ao agravamento de temas climáticos. Então, quanto a isso, não tem dúvida. O que você pode fazer nesse caso, e nós fizemos em 2020? É aumentar a quantidade de brigadistas, de aeronaves, de helicópteros, e você, com isso, você preparar para combater. Nós fizemos naquela época um decreto que proibia a utilização de fogo, igualzinho esse governo também fez. Nós contratamos mais brigadistas do que o atual, mais horas de voo para aeronaves de combate a incêndio do que o atual, ou seja, nós fizemos muito mais coisas em 2020, mas por outro lado fomos muito mais criticados. O que talvez me pareça importante que as pessoas finalmente percebam que há medidas, tanto de combate quanto preventivas, que transcendem a discussão ideológica e que não puderam ser feitas lá atrás, em 2020, por questões ideológicas. Eu cito aqui alguns exemplos. Primeiro, muitas secretarias de Estado, e eu cito especialmente o Estado do Mato Grosso, mas não só, não permitiam, naquela altura, e eu imagino que tenha acontecido agora, não posso reafirmar, mas imagino que tenha acontecido. Aí nós estamos vendo o MINC, talvez o MINC tenha passado por isso também. Você não permitir que haja o uso da queima controlada na época certa, que é o fim da época das chuvas, você usa a queima controlada para diminuir a quantidade de massa orgânica no campo, e quando vem o período seco, tem muito menos material combustível para queimar. Mas para isso você tem que permitir que haja a queima controlada na hora certa. Se por uma questão de xiitismo, ideologia, ou seja lá o que for, você diz, não pode ter queima controlada. Quando chega a época seca de fato, as queimadas são muito maiores. Este é um exemplo. Segundo exemplo, a abertura de aceros em caráter preventivo. O que é o acero? É um espaço dentro de uma determinada área de mata para que, se houver fogo, ele não pule de uma área para outra. Você fazer os aceros não é atacar o meio ambiente. Vai fazer um corte no meio do mato. Este corte é o que garante que o fogo não se espalhe, né, de uma área para outra. Isso acontece em vários biomas. Em terceiro lugar, se houver um incêndio e você tiver que empregar, por exemplo,
aeronaves de combate ao incêndio, é necessário usar o chamado retardante de fogo, Basílio, porque o retardante de fogo ele aumenta em 10 vezes a capacidade daquelas aeronaves em combater o incêndio. E aí, de novo, uma visão ideológica, dizendo, não pode usar retardante de fogo, porque ele causa um desequilíbrio. Aí eu fui, na época, perguntar para as pessoas qual é o desequilíbrio que o retardante de fogo causa. O retardante de fogo ele tem a mesma composição química de um fertilizante. Portanto, nas áreas em que você usa retardante de fogo, a mata regenera mais rápido. Ah, então esse o problema? Pois o problema é muito pequeno, perto da capacidade de resposta. Então, esses são apenas alguns exemplos. Apenas alguns exemplos. Bom, e vocês, gente? O que vocês acharam de todas essas declarações, de tudo que disse Ricardo Salles, do que disse Gleisi Hoffmann e também a presidente da CCJ detonando com essa petista? Chega a ser surreal este absurdo que a esquerda está fazendo no nosso Brasil. Atribuir a ele, Jair Messias Bolsonaro, a pastor Silas Malafaia, o fato do incêndio, será que ele não conhece uma metáfora? Será que Lula não sabe que isso é uma linguagem figurativa, que ninguém quer colocar fogo no Brasil? Como que alguém que ama a pátria vai querer colocar fogo no Brasil, assim como é Silas Malafaia, assim como é Bolsonaro, que veste realmente a camisa do Brasil, que ama a sua pátria, diferente da esquerda, que vem causando caos total? Mas vindo da esquerda já era de se esperar, né? E ela, Gleisi Hoffmann, também não cansa de passar vergonha. E ele, Ricardo Salles, também foi perfeito em dizer: a culpa é do governo. E eu também acho que é, gente. É incompetência da Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente. Agora que eu quero saber, cadê aqueles artistas que cantavam Salve Amazônia, Leonardo DiCaprio, Greta? Cadê? Sumiu todo mundo? Ninguém se manifesta só porque está no governo do amor, no governo da inclusão, e olha o que disseram, que Bolsonaro era genocida. Mas, gente, tem pessoas sendo internadas, como foi o caso do ministro do STF, que chegou a ser internado por causa de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, pela incompetência do governo. E eles ainda querem atribuir ao 7 de setembro. A Marina Silva foi ainda pior, porque ela chegou a comentar sobre o 8 de janeiro. Eles estão passando de todos os limites. Mas a verdade vem à tona e é por isso que eles querem tanto regular as redes sociais. Porque se não fosse as redes sociais, jamais vocês saberiam o que está acontecendo de fato. Eles iam inventar uma história, ia dizer que foi culpa do Bolsonaro, ia trazer isso na mídia, a mídia ia colocar em todos os lugares, ia todo mundo acreditar que foi culpa do Bolsonaro. Mas não, é incompetência do governo Lula. E até mesmo ele, Flávio Dino, chegando e já criticou o governo Lula. Mas, na verdade, tem alguma coisa por detrás. Flávio Dino liberou dinheiro, sem meta fiscal, para Lula resolver as queimadas. Mesmo assim, ele ainda disse que em 100 anos não tem uma queimada tão grande no Brasil. Ué, mas não é o governo Lula? Não é o governo do amor, o governo da inclusão? Só que não, né, gente? Nós estamos vendo a esquerda acabar de vez com o nosso Brasil. Até esta quarta-feira, o governo federal vai liberar um crédito extraordinário de 514 milhões de reais para combater os incêndios florestais que se alastram pelo país. O anúncio foi feito após uma reunião entre representantes dos 3 poderes para discutir as ações de combate às queimadas. O presidente Lula admitiu nesta terça-feira que o Brasil não estava 100% preparado para enfrentar a onda de incêndios florestais, que seu governo atribui ao terrorismo climático. Hoje no Brasil... Enquanto isso, está tudo pegando fogo, o PT formaliza repasse de 30 milhões para a campanha de Guilherme Boulos em São Paulo. Não sei para quê, porque ele não vai vencer, tá? O Partido dos Trabalhadores do PT oficializou o repasse de 30 milhões para a campanha de Guilherme Boulos do PSOL à Prefeitura de São Paulo. O valor foi confirmado pelo candidato e registrado na prestação de contas apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Até o momento, Boulos já declarou à Justiça Eleitoral um total de 55,6 milhões em sua campanha. A decisão gerou insatisfação em algumas lideranças do partido. O secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio Pereira, demonstrou surpresa, afirmando que o repasse foi feito antes da reunião marcada para discutir o tema. Em defesa, a tesoureira Gleide Andrade explicou que a decisão foi tomada pelo Diretório Nacional do partido com aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT.
Ele também lembrou que todos os depósitos para as candidaturas de mulheres e pessoas negras precisam ser realizadas até o dia 8, conforme o prazo estipulado pelo TSE. Parte dos recursos destinados à campanha de bolos também contemplará a Marta Suplicy do PT, que concorre como sua vice. A PEC aprovada em 2022 determina que 30% do fundo eleitoral seja destinado a candidaturas femininas. O PT, que recebeu 619,8 milhões do fundo eleitoral, prioriza a campanha de bolos em São Paulo, considerada estratégia por Lula. Uma possível derrota do candidato poderia ter repercussões negativas para o presidente, que está diretamente envolvido na campanha. E é isso, gente. Mas ele não vai ganhar. Quem vai ganhar vai ser Pablo Marçal. E de virada. E se Pablo Marçal é o seu candidato, deixa o M aqui no canal, porque ele é meu candidato. Independente se Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes. Eu amo Bolsonaro de todo o coração, sou bolsonarista, mas tenho minha opinião. E a minha opinião, o melhor para São Paulo é ele, Pablo Marçal. Até mesmo porque eu moro no interior de São Paulo, Taubaté. Então é muito importante quem vai realmente governar São Paulo de verdade. De qual cidade vocês estão falando e também se vocês vão ou não votar no Pablo Marçal. Bom, este foi o React de agora. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo encontro.